O processo 198923, ele trata de uma petição incidental, com requisição de medida cautelar incidental. O pedido de afastamento do senhor Valteir Geraldo Gomes de Queiroz, do cargo de prefeito municipal. O interessado, o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Nesse requerimento, formulado em 21 de junho de 23 pelo PSB, requisitou-se o afastamento liminar do senhor Valteir Geraldo de Queiroz Gomes, do cargo de prefeito municipal de Candeiro de Jamari, pelo prazo de 180 dias, com proibição do acesso do alcaide aos órgãos públicos municipais, a fim de evitar embaraço das investigações e apurações em andamento, bem como a decretação da indisponibilidade de bens e do depósito de seus vencimentos em juízo, visando ressarcir o erário em eventuais condenações, com fulcro na Lei 41, artigo 41 da Lei 154/96, artigo 294 e 297 do CPC, assim como outras requisições. No curso regular da decisão processual, o Ministério Público de Contas carregou aos autos fato superveniente, consistente na cassação definitiva do senhor Valteir Geraldo Gomes de Queiroz pela Câmara Municipal de Candeiro de Jamari, consoante o decreto legislativo, lavrado conforme, já é de conhecimento dos senhores, o decreto legislativo número 3, CMJ 2023. Em sequência, o Parquê de Contas, por meio do parecer 157/23, da lá do procurador, Dr. Adilson Moreira Medeiros, ID é identificado, após certificar as informações contidas na petição, dentre outras peças processuais, opiniou conclusivamente no seguinte sentido: pelo conhecimento do requerimento do Diretório Regional do PSB, em Rondônia, ante as ponderações lançadas nesse sentido, no presente parecer ministerial, postulando em desfavor do senhor Valteir Geraldo Gomes de Queiroz, então prefeito do município de Candeiro de Jamari, preventivamente, a determinação da indisponibilidade de bens, de depósito judicial de verbas salariais, de afastamento do cargo pelo prazo de 180 dias, além do pedido de liberação de acesso a eventuais processos a que esse agente, acaso responda nessa Corte de Contas, em decorrência dos fatos relativos à segunda fase denominada Operação Articulada, sob a alegação de assegurar o erário e o êxito das investigações. Item 2. Pelo indeferimento integral de tal requerimento, com o consequente arquivamento dos autos sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 1 do CPC, em razão da ausência de elementos para exame dos requisitos autorizadores dos provimentos cautelares, no caso, fumaça do bom direito e perigo da demora, visto que a pretensão foi deduzida, pelo que sugere o contexto, a partir da ciência da concessão de medidas de mesma natureza pelo Tribunal de Justiça, instância em que, sindicados os fatos de que trata-se da investigação criminal, a exemplo do afastamento do requerido do cargo de prefeito municipal, sobre o que, aliás, fosse necessária e possível essa análise, estaria prejudicada nesse particular pela superveniente cassação do seu mandato pela Câmara Municipal, conforme evidenciado neste opinativo ministerial. 3. Pela apuração dos fatos que trata a operação articulada no âmbito das competências dessa Corte, em procedimento próprio, caso ainda não instaurado, de acordo com as regras para a inclusão de ação de controle nos planos de fiscalização vigentes, pelos motivos declinados a esse respeito nessa manifestação ministerial, cujo acesso aos respectivos autos deve ser franqueado ao peticionante, assim como qualquer pessoa, ressalvada a eventual decretação de sigilo. Pela solicitação, no item 4, caso ainda não adotada essa providência, do compartilhamento de provas com base no Acordo de Cooperação Técnica 0320, o qual, como se sabe, foi firmado dentro dessa Corte a Polícia Civil do Estado. 5. Pela oportuna avaliação do cabimento da concessão da medida liminar, de indisponibilidade de bens e mesmo de bloqueio de eventuais vencimentos, em último caso, no início ou no curso da apuração de que trata o inciso 3, acima, dos termos do artigo 41 da Lei 154/96, considerado nesse desiderato os dispositivos constitucionais aplicáveis à jurisdição e à competência dos tribunais de contas, em conjunto com o respaldo jurisprudencial que sobressai das decisões do STF, do TCU, de Corte de Contas co-irmãs e desse próprio TCE. Pelo arquivamento feito após as comunicações de praxe, esse é o parecer e assim veio esses autos conclusos para a decisão, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, tendo em vista que o conselheiro Valdivino Crispim leu na íntegra a parte conclusiva do nosso parecer, eu vou só reiterar os termos, no sentido de que o Ministério Público de Contas se manifestou nesse processo pelo conhecimento da matéria, mas pelo indeferimento das medidas cautelares pleiteadas, pelas razões que o conselheiro Crispim acaba de declinar na transcrição do nosso parecer. Entretanto, nós estamos pugnando pela apuração em processo próprio no Tribunal de Contas dos fatos, São fatos graves, foram denunciados,
inclusive pela solicitação de compartilhamento de provas, com base no Acordo de Cooperação Técnica número 3/2020, com a Polícia Civil, e pelo diferimento da oportuna avaliação do cabimento da concessão da medida cautelar de disponibilidade no curso dessa apuração que se faz necessária. É como se manifesta o Ministério Público de Contas, senhor presidente. Excelência, nessa primeira parte, analisaremos apenas o pedido 1 e 2 e pugnaremos, já adiantando, pela prejudicialidade dessa análise. De início, para ser breve nesse ponto, já nos amparamos no inteligente raciocínio proposto pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que, em síntese, opinou pela prejudicialidade de ambos os pedidos, em razão exatamente da perda de objeto. Isso porque foi noticiado, dentro desses autos, o fato político que culminou na cassação do mandato do responsável por meio de decreto legislativo da Câmara de Vereadores do município. Assim, é de se reforçar o pedido de prejudicialidade da análise, pois não mais interessa o afastamento provisório, tampouco se faz necessária a restrição de locomoção pretendida de um sujeito que não mais detém o mandato político. A segunda parte dessa sustentação analisará, então, os pedidos 3 e 4 e pugnaremos desde já pela proporcionalidade e razoabilidade. Excelência, em que pese ser pacífica a competência constitucional das Cortes de Contas para conceder medidas cautelares tendentes a prevenir ou conter prejuízos aos cofres públicos, essa é uma medida que necessita de densa fundamentação, e o pedido necessitaria também de densa fundamentação, justamente pela agressividade patrimonial que ela perfaz. Com tais considerações, o Ministério Público de Contas, como já bem adiantado também, concluiu em linhas gerais que, mesmo sendo pacífico o entendimento do emprego dessas cautelares solicitadas, a possibilidade do emprego, no presente caso, não se verifica a necessidade de concessão dessa medida, tendo em vista que essas tutelas provisórias focadas, por certo, foram já objeto de análise do Tribunal de Justiça no processo criminal em trâmite no âmbito daquele poder. Ademais, como muito bem pontuou o relator na peça inaugural, o peticionante, de forma genérica, anunciou a ocorrência de práticas ilícitas de responsabilidade do representado, inexistindo aqui plausibilidade para a concessão da cautelar pretendida, porquanto não foi estabelecida de forma concreta os motivos que ensejariam a adoção dessas medidas extremas. Outro ponto que o relator inteligentemente pontuou, que vai exatamente ao encontro do posicionamento do Ministério Público, é que, em sua decisão, se presume que essas medidas necessárias para resguardar o erário foram materializadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia por meio desse processo criminal principal que está em curso. Além do mais, quanto a esse pedido 4, de depósito dos vencimentos, é de se rememorar que o responsável não mais ocupa o cargo de prefeito, portanto, não há mais vencimentos a serem depositados. Assim, pugna-se pelo não acolhimento desses dois pedidos também. Finalizando aqui nossa sustentação, requer-se, portanto, o indeferimento integral dos requerimentos, com consequente arquivamento dos autos, sem resolução de mérito, nos termos da decisão do relator. Mas, excelências, antes de encerrar, é necessário que seja feita apenas uma ressalva quanto ao item 5 da decisão do relator, que é quanto à indicação de inclusão no planejamento de auditoria, da apuração dos fatos de que trata essa segunda fase da operação articulada. Aqui, a defesa pede a cautela para que se entenda que, mesmo que se tratem de jurisdições diferentes, diversas, independentes e autônomas, a Justiça Comum já conta com um processo criminal em andamento, mas não concluído. Ou seja, pode gerar aqui disparidade irreparável se a segregação investigativa ocorrer nesse momento. Por isso, a defesa sugere e requer que seja aguardado o segmento processual do processo na Justiça Comum antes de requerer esse compartilhamento que virá parcial e incompleto dessas informações por esse competente tribunal. Tudo isso para que, eventualmente, se tivermos um processo aqui no Tribunal de Contas, que será independente e autônomo, mas que ele conte com a integralidade do acervo probatório que se emprestará do processo criminal. Para tanto, ao final dessas investigações iniciais lá na Justiça Comum, se condenatórias, será natural o encaminhamento do feito a esse Tribunal de Contas, o que, na visão humilde dessa defesa técnica, será o melhor momento para a apuração de eventuais irregularidades que se imputam ao responsável. Agradeço pela escuta atenta de cada um dos senhores e desejo uma boa sequência de julgamento. Os pedidos, de certa forma, todos eles bem analisados por essa relatoria e, de certa forma, já coincidente pelo advogado de que efetivamente há impossibilidade de atender aqueles pedidos, eu vou direto à parte dispositiva, em face de que nosso voto foi distribuído a todos os conselheiros e dado conhecimento a todos, me referenciando que com relação ao pedido de afastamento do prefeito,
sinteticamente já fica, de certa forma, prejudicado em face da cassação dele. A indisponibilidade de bens, embora seja uma prerrogativa da Corte, e isso nós fazemos em diversas decisões nossas, quando se observa a necessidade de precatar o poder público, realmente a Corte de Contas já tem precedentes relativamente a essa questão. Ou seja, se indicando, né, a possibilidade de tornar indisponíveis os bens, supostamente colocando em risco o poder público. Isso aí também já é pacífico. Nessa questão, nós não vimos nenhum elemento de prova suficiente para que essa atitude pudesse ser tomada. Por isso, também estamos afastando e negando. Quanto ao terceiro ponto, pedido de acesso aos demais autos, isso é universal. Ou seja, o acesso aos autos é devido a todos os cidadãos, né, utilizando o sistema do tribunal. Ou seja, acesso aos autos, aos PAPs, TCS e procedimentos sobre o senhor Walter Queiroz. Então, nesse sentido, a título didático, eu esclareço ao Procurador-Geral Legal do PSB que, independente de solicitação prévia, pode ser pesquisado os procedimentos instaurados no Tribunal de Contas e ter acesso a todas as peças processuais, com exceção daqueles com informação sigilosa, bastando, para tanto, acessar a aba da consulta processual. E aí eu faço a demonstração do nosso relato. Por fim, quanto ao pedido do requerente, deseja ser intimado pessoalmente para promover a sustentação oral quanto ao julgamento do processo, sob pena de nulidade, ressalto que não existe previsão legal para atender essa pretensão. Também, quanto ao pedido, ao quarto pedido do advogado, o empreendimento para a apuração dos fatos originados na operação articulata, eu tenho a dizer que, nesse contexto, eu feri o entendimento do parquê para a atuação do procedimento, a fim de empreender a ação de controle para apurar os fatos originados da segunda fase da operação articulata, se valendo, para tanto, do acordo de cooperação técnica firmado nessa Corte à Polícia Civil, com medida de celeridade processual e atingimento de possíveis medidas que demandam urgência. Quanto à atuação dessa Corte, na nossa parte de dispositivo, senhor presidente, eu vejo que não há nenhuma necessidade que se aguarde resultado processual de instância diversa, mesmo que há independência de instância, né? Nesse sentido, eu vou direto para o dispositivo. Declaro a perda do superveniente do objeto acerca dos pedidos formulados pelo PSB, consistente no afastamento do senhor Valteir Geraldo Gomes de Queiroz, do cargo de prefeito, pelo prazo de 180 dias, bem como do depósito de vencimento em juízo, pelo prazo de 365 dias, em fase da cassação em definitivo do mandato do Alcaide, tornando inócuo e sem efeito o cumprimento da medida requerida, conforme estabelecido pelo Decreto Legislativo 3 de 23. No item 2, eu estou indeferindo o pedido de disponibilidade de bens requerido pelo PSB, em desfavor do senhor Valteir, já nominado, né, em razão da ausência de elementos autorizadores da medida extrema. Não vi nenhum elemento que suscitasse a atuação da Corte nesse sentido de atuar na indisponibilidade de bens. Não constatei os requisitos exigidos no artigo 108A e 300 do CPC, fundado no período da demora, no formato do bom direito, o que impossibilita a ação imediata do Tribunal de Contas no feito, sob pena de violar o princípio da razoabilidade, posto que a portulação genérica não pode ser presumida. Então, não tem um fato evidente que justificasse uma atuação nossa. Indeferi também o pedido do PSB relativamente a acesso a todos os processos que constam do senhor Valteir, bem como para que a intimação pessoal do advogado, peticionante, como parte do âmbito do Tribunal de Contas, considerando que as peças processuais, exceto os sigilosos, podem ser acessadas por qualquer cidadão diretamente no portal institucional da Corte. No item 4, indeferir o pedido formulado pelo PSB também, para que o advogado constituído seja intimado pessoalmente da sessão de julgamento para sustentar o oramento no processo, por ausência de previsão legal, a teor do artigo 12 e 12A da Resolução 298/19. Submeter, no item 5º, submeter a deliberação do exercício presidente do Tribunal de Contas, é isso que o advogado suscitava, né, sobre a inclusão, se possível, em regime de urgência, no planejamento de auditoria, a apuração dos fatos que trata a operação articulada, com alicerce dos elementos colhidos da segunda fase, com possível compartilhamento das informações colhidas com a Polícia Civil, com base no acordo de cooperação técnica 3 de 20, firmado com essa Corte de Contas e a APC. No item 6, intimar ao autor da decisão, ao PSB, ao senhor Valteir Geraldo Gomes de Queiroz, ex-prefeito de Candeeiro de Jamari, ao procurador-geral Ítalo da Silva Rodrigues e ao advogado Bruno Valverde Chayara, informando-os da disponibilidade do processo no sítio da Corte. Intimado o teor da decisão ao Ministério Público de Contas, no termo do artigo 30, parágrafo 10, combinado com o artigo único 78C, parágrafo único do artigo 78C, do Regimento Interno da Corte.
Determinar o Departamento do Pleno que, após o cumprimento dos comandos estabelecidos no item 6 e 7, aliás, 7 e 8, observada a urgência que o caso requer, promova de pronto o encaminhamento necessário à submissão dos autos para referendo dessa decisão monocrática na condição de esta pauta da 21ª sessão presencial do Pleno. Porque essa é a decisão pela qual já tinha sido divulgada e do conhecimento do PSB. Portanto, não haveria necessidade de leitura plena em face de que já tinha conhecimento do advogado. É isso, senhor presidente. Em discussão, processo ora relatado. Não havendo quem queira discutir, em votação, conselheiro Francisco. Eu acompanho o nosso relator, o conselheiro Crispim, como sempre. Os seus votos são muito esclarecedor, com muitos detalhes. Conselheiro Wilber. Acompanho honrosamente Sua Excelência, conselheiro relator, conselheiro Valdivino Crispim de Souza, presidente. Conselheiro Jailson. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Erivan. Com o relator, presidente. Conselheiro José Euler. Com o relator, presidente. Unanimidade de votos. Aprovado o voto formulado pelo conselheiro Crispim no processo 1989. Senhor presidente, me permite? Pois não, conselheiro Então, Crispim. na verdade, uma homologação de uma decisão monocrática, né? Sim, Ok, presidente. como consta no voto, ratificação da decisão monocrática. Ok, presidente. Foi ratificada a unanimidade, se Vossa Excelência prefere, conselheiro Crispim.